os fãs de Blue estão esperando ansiosamente pela quarta temporada desse programa incrível. Acho que vocês entenderam bem. Mas sabia que a gente provavelmente vai descobrir várias coisas interessantes nessa nova leva de episódios da quarta temporada? Posso desenhar agora, Bluey? Lógico, pode sim. Alguns episódios de Bluey brincam com o futuro da personagem e da família Heeler, ao mostrar pequenas visões do futuro. Em uma delas, a gente conheceu o filho ou filha que a Bluey vai ter quando crescer. Esse personagem ainda não tem um nome oficial, mas muitos acreditam que o seu nome vai ser Roxy. A quarta temporada com certeza vai ter novas visões do futuro da protagonista, então as chances da gente ver Roxy novamente são muito altas. E quando isso acontecer, a gente vai descobrir mais sobre o personagem e sua vida, bem como a rotina que a Bluey vai ter quando crescer. Mas o principal é que o episódio vai mostrar mais sobre Roxy e vai ter a oportunidade de fazer algo muito interessante: revelar quem é o seu verdadeiro pai. E se for para levar tudo o que aconteceu na série em consideração, já que nada em Bluey acontece por acaso, esse pai tem um nome. E ele é Mackenzie. Pois é, um dos melhores amigos da protagonista. Por enquanto, os dois só têm uma relação muito saudável de amizade. Mas dá pra perceber que o programa planeja fazer eles ficarem juntos quando crescer. A maior prova disso é o episódio Barquinhos, onde a professora Calypso conversa com eles sobre a história de dois amigos de infância que cresceram e começaram a se apaixonar um pelo outro. Ela tá dizendo isso pra explicar que a Mia e o Capitão se gostam, mas fica meio óbvio durante a cena que também se refere aos dois. Além disso, até o visual de Roxy dá a entender que ele é filho do Mackenzie, já que ele tem a mesma orelha caída do seu suposto pai. É como se o personagem fosse a fusão da Bluey com um cachorrinho da raça Border Collie. É certeza que teremos algum episódio focando na relação dos dois, e esse vai ser o momento perfeito para nos mostrar uma cena do futuro em que ocorre essa revelação. Seria incrível se isso acontecer, não é? Mas acredite, essa é só a primeira das 10 coisas incríveis que a gente vai descobrir na quarta temporada de Bluey. Pega a pipoca e senta no sofá. Tá começando mais um Teen Videos! Uma das surpresas mais agradáveis da terceira temporada aconteceu em A Placa, quando foi revelado que Brandy, a irmã da Chili, finalmente ficou grávida. Até então, ela nunca tinha conseguido realizar o sonho de ter filhos, por conta de sofrer com graves problemas para engravidar. Ainda bem que ela conseguiu lidar com isso depois de tantos anos, e finalmente vai se tornar mãe. E é claro que a quarta temporada deve explorar mais a personagem. Talvez a gente até veja um episódio que mostre todo o processo de sua gravidez, até chegar na hora do parto. Já pensou? Mas o que a gente mais quer saber mesmo é como vai ser o bebê. E principalmente qual vai ser o seu nome. Afinal, vai ser um garoto ou uma garota? Será que o seu nome vai ser uma homenagem a alguém da família Heeler? Imagina se for Bingo, igual a caçula da Chili. Combinaria mesmo se fosse um garoto, já que esse é um nome sem gênero definido. Mas com certeza confundiria um pouco quando a Bingo estivesse perto do filhote. Além do mais, a quarta temporada muito provavelmente vai explicar o que a Brandy fez para conseguir ficar grávida depois de tanto tempo. Será que foi tentativa e erro ou ela fez algum tratamento? Fiquei boiando. O assunto do bebê da Brandy também nos leva a outra questão importante. Quem é o pai desse filhote? Essa é uma pergunta que o programa não vai ousar ficar muito tempo sem responder. Ainda mais porque esse personagem vai se tornar um membro da família Heeler de certo modo. A menos que a série novamente tente abordar temas bem inesperados de se ver. E esse tema é a inseminação artificial, em que a mulher passa por um processo que faz ela engravidar sem a necessidade de ter um namorado. Talvez a trama esteja esperando para revelar que ela abraçou essa alternativa, já que o seu sonho de ter um filho não necessariamente significa que ela deseja um marido. Isso seria bem ousado, mas os roteiristas com certeza são capazes de abordar um assunto como esse de uma forma muito sensível e educativa. Mas o que você acha? Acredita que a Brandy tem um marido que vai ser apresentado na nova temporada? Ou então acredita que a próxima leva de episódios vai revelar que ela engravidou através de métodos alternativos? Desde o episódio Acampamento, que é um dos melhores de toda a série, os fãs se perguntam a seguinte coisa: como anda a vida do Jean-Luc? E a quarta temporada tem a oportunidade perfeita de responder a essa pergunta, com um episódio que seria tão memorável quanto. Imagina só se o Jean, lá do Canadá, decidir escrever uma carta para Bluey contando sobre o que aconteceu desde que ele retornou para o seu país natal. Seria uma forma inteligente e única de nos mostrar mais desse personagem tão interessante, e nos deixaria com mais vontade ainda de ver acontecer de verdade a cena dos dois se reencontrando na adolescência.
Ainda mais porque o Jean vai ter que aprender a escrever em inglês só para garantir que sua amiga australiana vai conseguir entender a carta. Os envolvidos no programa com certeza já pensaram nisso por esses mesmos motivos. Só que existe um detalhe bem triste que vai fazer o fim desse episódio ser bem decepcionante. O Jean não sabe o endereço da Bluey e só vai mandar a carta para a cidade onde ela vive, na Austrália. E sem dizer em qual casa, então é muito possível que a doguinha nunca vá encontrar essa carta. Como os roteiristas são muito maus quando querem, é capaz da trama terminar com uma cena dela quase encontrando a carta em algum lugar. Mas aí ela vai decidir largá-la por não ter a menor ideia de que ela foi escrita pelo Jean Luc. Se você deseja ver o retorno desse personagem, comenta aqui embaixo #Jean. Os pais da Bluey, Bandit e Chili formam um dos casais mais saudáveis da ficção. E eles também são ótimos pais, mas nem todas as famílias do universo desse programa são da mesma forma, o que é muito interessante. Stripe e Trixie se esforçam ao máximo para serem ótimos responsáveis, mas eles infelizmente passam por muitas discussões que podem estar prejudicando a família. Dá para notar que o programa está desenvolvendo um arco com esses personagens e essa trama vai ser continuada. Em algum dos próximos episódios, a gente vai descobrir se o casal vai resolver suas desavenças ou se vai acontecer uma briga tão terrível que vai levar a uma separação. O pior é que os dois resultados são bem possíveis. A forma como eles se apoiam é muito fofa. O relacionamento entre eles no futuro pode vir a se tornar bem mais saudável, igual à própria relação da Chili e do Bandit. Mas se eles não se resolverem, nada disso vai acontecer. E tanto a Sox quanto a Muffin, as suas filhas, vão ter que lidar com o trauma de terem pais divorciados. Talvez essa seja a oportunidade do programa abordar mais uma situação bem pesada, para mostrar outra vez o lado mais cinza da vida. Um episódio focado nisso com certeza vai fazer a gente chorar. O Vovô Bob é o personagem que mais ficou tempo sem aparecer, já que ele tinha surgido na primeira temporada e então só reapareceu no final da terceira, porque estava viajando pela Índia. Mas a gente deve vê-lo tendo mais destaque na quarta temporada, ainda mais porque existe uma questão envolvendo ele que necessita de uma resposta. Afinal, por que o pai do Bandit tem uma memória tão ruim? Tanto que ele esqueceu o nome do próprio filho. Será que ele não presta atenção nas coisas ou a série vai nos revelar que tem algum motivo mais obscuro por trás disso? No melhor dos casos, o motivo que leva o Bob a ser tão esquecido pode ser por conta da sua idade. É normal que a gente fique assim quando envelhecemos. O nosso cérebro é como um computador. E nossas memórias vão preenchendo todo o espaço com o passar do tempo, obrigando a nossa mente a deletar memórias menos importantes. Só que existe uma possibilidade bem mais sombria. Algo que também pode estar acontecendo quando ficamos velhos, que é o desenvolvimento de alguma doença, seja no corpo ou na mente. E uma das piores é o Alzheimer, que acomete pessoas de idade, que faz a vítima ir perdendo as memórias aos poucos. Ou seja, talvez esses momentos engraçados como o Bob se esquecendo das coisas são sinais de que ele está começando a desenvolver uma doença terrível. Como Bluey às vezes toca em assuntos bem pesados, é possível que a gente veja algo assim na próxima temporada. Mas mesmo se for o caso, a série sabe ser respeitosa ao falar desse tipo de coisa, não é? A descoberta provavelmente vai surgir junto de uma mensagem positiva, como Bob recebendo apoio de sua família para tratar o seu problema. Por falar em casal, o episódio A Placa nos trouxe mais uma surpresa ótima, o casamento da Frisk com o Hadley. E meio que todos nós pensamos a mesma coisa quando vemos isso, não é? A gente percebeu que a quarta temporada tem o dever de revelar se ela vai realizar ou não o desejo de ter filhos. Se isso for verdade, a gente vai vê-la descobrindo em um dos próximos episódios. Ou então a Frisk já vai aparecer com a barriga grande. E a partir disso, provavelmente a gente vai ver a sua gestação avançando até o episódio que ela vai ter o seu bebê. A gente já viu a família do Bandit tendo bastante destaque, mas fora a Brandy e o vovô Mario, não vimos muito do passado da família da Chili. E já tá na hora da gente descobrir o que aconteceu com a sua mãe. Como ela nunca apareceu nem mesmo em flashbacks, parece que a personagem faleceu há muitos anos, provavelmente bem antes da Bluey ter nascido. Quem sabe quando a Tilly ainda era uma adolescente. A quarta temporada vai tocar no tema e quem sabe vai nos dizer o que aconteceu exatamente e qual foi a causa de sua morte. Mudando de assunto, é bom você não se esquecer de apertar no botão de inscrição. Assim você vai receber nossos vídeos diários sobre as melhores animações que existem. Muitos fãs do programa vivem se perguntando quem é o pai dos trigêmeos Terriers, já que a gente conhece só a mãe deles. Ela era solteira até engatar uma relação com Cornelius, o pai do Winton.
Então o pai deles veio de uma relação anterior. A quarta temporada é o momento perfeito para trazer um episódio que explica quem é o pai dos trigêmeos e o que aconteceu. Será que vão confirmar a teoria de que o personagem se tornou um morador de rua que aparece no fundo de um dos episódios? A gente já falou sobre o relacionamento conturbado do Stripe com a Trixie, mas a verdade é que a causa de várias de suas brigas acontecem por conta de uma das filhas dos dois, a Muffin. Os seus pais precisam encontrar uma forma de lidar com a personalidade difícil dela, e provavelmente vai ser isso que vai definir se o relacionamento dos dois vai sobreviver. Então, em sua próxima aparição, muito provavelmente vai ser revelado se ela vai se tornar mais educada ou permanecer sendo a pestinha que é. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!